Bom dia, turma do sexto ano, turmas do sexto ano, né? São duas. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, com um dia festivo, como essa menina está aí, bem alegre, aproveitando o dia, que vocês tenham um dia bem agradável, bem produtivo nesta manhã, ok? É o que eu desejo para cada um de vocês. Vamos para mais uma apresentação de ciências, turma 601 e 602? Vamos lá, 601, essa aula era para o dia 10 de novembro e 602, essa aula é para o dia 11 de novembro. Vamos lá, professora Estela, com vocês aqui. Vamos falar hoje sobre entendendo a ecologia, o ambiente dos seres vivos. Os ambientes são formados por seres vivos e seres não vivos. Vamos entender isso. Os elementos bióticos constituem os fatores bióticos, que é do grego bios, que significa vida, do ambiente, com os animais e as plantas, como os animais e as plantas, por exemplo. Então, bio significa vida. Então, todo elemento na natureza que possui vida é considerado elemento biótico ou fatores bióticos. Temos como exemplo os animais e as plantas, ok? Agora nós temos também no ambiente os elementos não vivos, que correspondem aos fatores abióticos, do grego a, que significa ausência, e bio, vida, como a radiação solar, a água, o ar e o solo. Então vamos lá, os elementos não vivos, que são também fatores bióticos, o a do grego é não, é negação, é ausência. E bio é vida. Então, ausência de vida. Abiótico, não esqueçam disso, tá? Bio, vida, abiótico, não vida. E aqui nessa imagem embaixo, nós colocamos uma imagem bonita de um lago na natureza. E nesse lago, né, esse ecossistema, nesta natureza, nós temos animais, como o hipopótamo, o jacaré, temos a garça, e nós temos plantas também, como essas flores bonitas que estão aí ao lado. Isso são os elementos bióticos, porque esses exemplos possuem vida. Só que se você olhar aqui nesse ambiente, né, você vai ver aqui a água, você tem o ar, você tem o solo, você tem também a radiação solar. Então, isso são os elementos não vivos, que são os elementos abióticos. E isso fazem parte do ambiente, tá ok? Espero que tenham entendido, todos vocês. Então, quais são os componentes bióticos e abióticos desse lago? Vamos pensar? Os componentes bióticos desse lago são os vegetais e todos os outros vivos que ali estão. Já os componentes abióticos são, por exemplo, a luz, que é necessária às plantas para a fotossíntese, lembrando que é a partir da fotossíntese que os vegetais produzem o oxigênio. Nós temos o oxigênio, que é utilizado pelos peixes e demais organismos do lago. Nós temos a temperatura da água, que quando a temperatura da água aumenta, o oxigênio dissolvido nela diminui, provocando a morte de muitos organismos. Isso deixa a água mais turva, impedindo a passagem de luz e consequente realização da fotossíntese dos vegetais. Como os vegetais não fazem fotossíntese, o oxigênio não é produzido e mais organismos morrem. Nós temos as rochas e a lama, no caso a terra, o solo, no fundo e nas margens do lago, que servem de esconderijo para alguns organismos. Nós temos os sais minerais, que são dissolvidos na água. Esses sais são importantes para os organismos que ali vivem. Então, os bióticos é muito mais fácil de você lembrar, que é tudo aquilo que tem vida. Lembrando que planta tem vida, tá ok? Sempre os alunos confundem isso, acham que planta não tem vida, mas planta tem. Então, para você lembrar os abióticos é mais complicado. Por isso que a professora fez essa relação aí mais completa para vocês. Ecologia. A ecologia é a parte da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si, destes com o meio. O termo que foi usado pela primeira vez em 1866 por Ernest Haeckel
vem com conjunção de duas palavras gregas, oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Assim sendo, ecologia significa o estudo da casa, ou o estudo do habitat dos seres vivos, que é o estudo do local onde os seres vivos habitam. Aqui nós temos um exemplo de uma ecologia. Nós temos aqui um ecossistema com vários animais, com as plantas, com a água, com a grama, né? Com o oxigênio, com a terra. Então, a relação desses animais, os seres vivos, entre eles e a relação deles com o ambiente também. Isso é a parte da ecologia. Isso a ecologia estuda. Vamos agora falar sobre os níveis de organização. Por quê? A ecologia, elas têm uma organização em relação aos seres vivos, tá? E essa organização, ela vai começar na ecologia pelo indivíduo. Indivíduo é cada organismo de determinada espécie. Depois nós temos a população, que é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vive em uma determinada área, em um determinado período de tempo. Depois nós temos a comunidade, que é o conjunto de várias populações que vive em uma determinada área, em um período de tempo. Nesse caso, observamos que a comunidade é formada por uma variada quantidade de organismos, diferentes da população. Temos o ecossistema, que é um nível hierárquico que engloba a comunidade e considera, além desses organismos, o ambiente físico onde os seres vivos estão. Sendo assim, no ecossistema, consideramos tanto fatores bióticos quanto os abióticos. E por último, nós temos a biosfera, que é definida como a região do planeta onde encontramos os seres vivos. De uma maneira simplificada, podemos dizer que a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas existentes na Terra e é considerada por alguns o maior ecossistema existente. Então aqui é uma sequência: indivíduo, população, comunidade, ecossistema, biosfera. É uma crescente, é uma sequência que vocês vão entender melhor nessa imagem aqui a seguir. Vamos lá, escalas da organização ecológica. Nós temos lá embaixo um organismo, que é um roedor, tá? Tá aí do lado dessa figura. Depois nós temos uma população de roedores, que é uma população da mesma espécie do organismo, tá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 roedores. Já temos uma população de roedores. Na figura acima nós temos uma comunidade, porque nós temos os roedores, nós temos o pássaro lá atrás, nós temos algum tipo de gado ali embaixo também, nós temos as plantas, que as plantas também fazem uma população. Então são várias populações juntas que vão formar a comunidade. Lá em cima nós temos o ecossistema, que temos todo o ambiente, que nós temos ali uma queimada que faz o calor, temos a chuva, os relâmpagos, né, as trovoadas e todo o ambiente que forma um ecossistema junto com os seres vivos, com os seres bióticos, mais os abióticos. E por último, lá em cima, nós temos a biosfera, que já é a união de todos os ecossistemas do planeta. Então, queridos, atividades rever e aplicar da página 253. Façam, por favor, e nós voltaremos em breve para fazermos as correções. E eu aguardo vocês lá no Classroom. Tchau, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.